Fala pessoal, aqui é a professora Jane e hoje nós falaremos sobre gêneros textuais. Este tópico é um dos mais cobrados em provas. Eles nascem da nossa necessidade de se comunicar e por isso variam tanto que nem se podem enumerá-los. Eles são utilizados sempre que estamos inseridos em uma situação de comunicação, mesmo que de maneira inconsciente, nós selecionamos um gênero que se adapte melhor àquilo que desejamos transmitir, dependendo muito do efeito que desejamos obter do nosso interlocutor. Quem aqui nunca fez um textão de indireta no Facebook que atire a primeira pedra? Sim, os gêneros textuais também estão presentes no nosso mundo internet, mas nesse vídeo iremos focar naqueles mais cobrados pelo Enem, tudo bem? Numa outra oportunidade nos aprofundaremos no universo dos memes e afins. Iremos começar pelos gêneros do tipo dissertativo. Esse gênero tem como característica discursos argumentativos e persuasivos de variadas linguagens. O primeiro que é muito cobrado no Enem é o editorial, que são textos jornalísticos que expressam uma opinião de determinada empresa, direção ou equipe. Não são informativos e normalmente são assinados pelos editorialistas ou não são assinados por ninguém em particular. O segundo gênero que cai bastante também são os artigos de opinião. Nesse modelo, além de expressar a sua opinião, o autor apresenta argumentos que o apoiam na defesa de suas ideias. E nesse caso devem ser assinados pelo autor, que é o responsável direto pela opinião ali expressa. Normalmente trata-se de um texto pequeno, com linguagem simples e geralmente é escrito em primeira pessoa, para atingir assim leitores mais diversos. Mais um gênero que iremos ver muito em provas é o gênero charge. Ele costuma ser um texto de caráter humorístico. É composto por uma linguagem mista de imagens e palavras, e está presente principalmente em jornais. Esse gênero é elaborado por cartunistas que captam as diversas situações cotidianas e as transferem para um desenho, normalmente permeado pela ironia. Os textos publicitários também são um assunto bastante cobrado, e eles usam uma linguagem verbal e não verbal também. Dessa vez, esse uso é feito para persuadir de maneira direta e clara o interlocutor a consumir o produto ou a ideia vinculada à publicidade. Costuma-se empregar a linguagem coloquial nesse tipo de texto, porém, isso pode variar dependendo do público-alvo que a publicidade deseja alcançar. Também se cobra muito os gêneros narrativos. Temos um vídeo sobre gêneros literários que tratamos do gênero narrativo. Para que um texto seja considerado narrativo, é necessário que ele possua os elementos essenciais de uma narrativa, que são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Podemos tratar de cada um desses tópicos em um vídeo à parte. Seguimos agora para o gênero notícia. Esse gênero relata um fato novo que desperta o interesse do público-alvo de um jornal. Há um predomínio da narração, mas muitas vezes há trechos descritivos. Ele tem uma estrutura própria e fixa, que se compõe por duas partes. A primeira é o lead, que é o resumo dos fatos em poucas linhas, contendo ali todas as informações mais importantes. E a segunda é o corpo. São os demais parágrafos da notícia que detalha todo o lead. Novas informações são apresentadas ali em ordens cronológicas ou de importância. O próximo gênero muito cobrado são as crônicas, que surgiram no Brasil há mais de 150 anos, com o desenvolvimento da imprensa. Ela era chamada inicialmente de folhetim e era um artigo de rodapé sobre um assunto do dia. Com o tempo, esse gênero foi se afastando desse formato e passou a representar fatos do cotidiano de forma artística e pessoal. Sua linguagem tornou-se mais poética e é feita com base numa visão pessoal e subjetiva do cronista. É um discurso jornalístico, devido ao meio pelo qual é publicado, e é literário também, pelo seu estilo de texto. E também temos o gênero conto, que às vezes é bastante confundido com as crônicas, porém, eles têm características definidas diferentes. O conto é uma pequena narrativa com tempo e espaço e poucos personagens.
Ele relata fatos de maneira sequencial e temporal, podendo ser real ou fictícia. Por fim, temos o último gênero textual que também é muito cobrado, são as histórias em quadrinhos. Esse é um texto misto, ele apresenta características semelhantes à narração, com personagens, espaço, tempo e enredo, sempre apoiados pelas imagens, que é a parte não verbal, e os balões de diálogo, que é a parte verbal. A diferença é que, ao invés de um narrador, o diálogo é retratado de maneira direta através desses balões. Ela é normalmente feita para entreter, mas também são usadas como forma de alertar ludicamente a população, como é o caso de campanhas comunitárias relacionadas à área de saúde, consumo de água e energia, entre outros. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o conhecimento desses gêneros ajudem a vocês na execução de uma boa prova. Um beijo e até o próximo vídeo.